bem com vocês? Tudo certinho nessa quarentena? Bom, como vocês podem ver, a aula de hoje vai continuar sendo sobre República das Oligarquias. A gente vai terminar a parte da República Velha. Na aula passada a gente foi até 1914, hoje a gente vai até 1930. Além dessa parte dos governos, que era previsível que a gente ia abordar, a gente também vai entrar na questão dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são um tópico bem importante porque o vestibular bate bastante nessa tecla. E também para terminar, a gente vai falar sobre o golpe de 30, o que marca o final da República Velha. É basicamente isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Volto a dizer, qualquer dúvida, problemas, podem entrar em contato tanto no horário de atendimento como fora. Espero que vocês gostem da aula. É isso. Bom, gente, para começar a aula de hoje, a gente vai falar sobre Venceslau Braz. Venceslau Braz, ele foi o cara que foi presidente do Brasil entre 1914 e 1918. Primeira coisa que vocês vão reparar de cara, na verdade, é que ele foi o presidente durante a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acontece exatamente nessa época. Vocês vão ver a Guerra Mundial com bastante detalhe em história geral. Mas o que é importante no Brasil? O Brasil, ele participou da Primeira Guerra Mundial. O que ele mandou de força armada para essa guerra é bem pouca coisa, essa que é a verdade. A participação do Brasil dentro da Primeira Guerra Mundial com força militar não é muito representativa. Tem várias histórias interessantes que estão ligadas a isso, como a Batalha das Torinhas, é muito legal, e também como a missão médica a missão médica brasileira, que tinha tanto civil como militares, que foi mandada para a França. Recomendo que vocês pesquisem. Mas o que é mais importante sobre o Brasil na Primeira Guerra Mundial? São as consequências do conflito dentro do Brasil. Foi isso aqui, ó, um surto industrial. Como assim? Durante essa época, todos os produtos industrializados que tinham no Brasil, eles vinham da Europa. Com o começo da guerra, a Europa não tinha mais condição de exportar produtos, porque toda a produção que era feita dentro da Europa estava sendo voltada para a guerra, ou seja, as importações eram dificultadas. Além do que, durante a Primeira Guerra Mundial, diversos navios que traziam mercadoria entre a Europa e a América foram derrubados por submarinos alemães, não só alemães, de outros países da Tríplice Aliança. Vocês vão ver isso em história geral, tá? Tríplice Aliança e Tríplice Entente, eram os grupos que estavam brigando. Então, além dessa questão de não ter produto produzido na Europa, o transporte também é dificultado. Então surgiu uma gigantesca falta de produtos industrializados no Brasil. Então nessa época começa o primeiro surto industrial brasileiro. Mas você deve se perguntar, o primeiro surto industrial não foi lá com o Barão de Mauá, no segundo reinado? Então, sim e não. Porque assim, esse surto, ele foi responsável por realmente dar importância para os produtos industrializados no PIB nacional. Na época do Barão de Mauá, ele está muito mais para um pioneiro industrial, um cara que tentou fazer isso. Mas o impacto, né, a importância dos produtos industrializados dentro do PIB naquela época não foi mudada. Eles ainda eram muito pouco importantes. Nessa época, em questão de 30 anos, o Brasil passou de 600 fábricas para 14 mil fábricas. Então, essa gigantesca mudança fez com que os produtos industrializados realmente tivessem uma importância relevante no PIB nacional. Ou seja, não tinha mais como o governo ignorar a existência da indústria. Só um ponto importante que eu vou me aprofundar depois, tá, gente? Como surgem essas indústrias, também surge a classe operária, surge uma classe média operária brasileira. Essa classe média, ela vai o tempo inteiro lutar por direitos sociais, principalmente ligado ao sindicalismo e o movimento operário. Eu vou entrar vou entrar mais a fundo nesse assunto na próxima aula, dá uma segurada. O que é importante saber? Quando surgiu esse monte de indústria, também surgiu um monte de funcionário que trabalhava nelas. Esse monte de gente deu origem ao movimento operário. Outra coisa importante no governo de Venceslau, Guerra do Contestado, falei já na última aula, bem resumidamente. Ela também é uma revolta messiânica, assim como Canudos. Ela acontece dentro da região do Contestado. A região do Contestado era a região, na verdade, da fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Era meio que uma terra de ninguém, essa é a verdade. Os dois estados reivindicavam essa terra, então não existia uma presença forte em nenhum dos dois estados, essa era a verdade. Mas qual foi o estopim de toda a treta? O governo federal fez um acordo com uma empresa americana de ferrovia chamada American Railway. Railway. Essa empresa, ela fez o seguinte acordo com o governo brasileiro. Ela faria essa ferrovia que ligava São Paulo até o Rio de Janeiro, só que durante esse percurso da ferrovia de São Paulo até Rio Grande do Sul, ia ser dado para essa empresa fazer o que ia dizer com ela uma faixa de 30 km de terra, ou seja, em volta dessa ferrovia ia ter uma faixa com uma espessura de 30 km de terra que acompanhar. Qual foi o problema de tudo isso? Essa faixa de terra passava por dentro do Contestado.
As pessoas que moravam lá tinham muitos problemas sociais, muitos, era uma região muito pobre. Foi o que eu comentei, a presença do Estado lá era muito fraca. Então, várias pessoas que moravam lá não tinham posse legal da terra. Então, diversas casas são desapropriadas por essa empresa, que elas entravam dentro dessa faixa de 30 quilômetros. Somado a isso, somado a esse mais um monte de gente que ficou sem casa por causa da ferrovia, eventualmente a obra foi congelada. E quando essa obra foi congelada, todos os diversos funcionários que trabalhavam na construção dela foram demitidos. E muitos desses funcionários viviam do Nordeste, ou seja, além dessas pessoas que tinham acabado de ficar sem casa, também surgiram pessoas que ficaram desempregadas e não tinham como voltar para casa. Ou seja, surgiu uma massa de gente que não tinha perspectiva, que não tinha para onde ir e nem o que comer. Então, nesse contexto social, surge uma segunda revolta messiânica, que é a revolta do contestado. Coisa importante, José Maria. Assim como a revolta de Canudos teve o seu Antônio Conselheiro, José Maria foi um líder religioso da época. Ela também tinha um caráter muito religioso. José Maria era um monge cristão que ficava perambulando pela região do contestado, fazendo milagre e pregando. Eventualmente, ele se tornou líder da revolta do contestado. Na verdade, a revolta do contestado ela teve foram vários polos habitacionais que foram formados. Fato é que José Maria ele acabou se tornando o principal líder do movimento. Assim como Canudos, eles foram reprimidos e o governo federal respondeu atacando eles e a revolta foi suprimida. Depois também eu vou dar nesse assunto para especificar um pouco mais sobre o messianismo. E bom, gente, de Delfim Moreira já é bem mais curtinho já. Ele na verdade é o vice de Rodrigues Alves. Rodrigues Alves ele acaba não podendo assumir a presidência. Durante o governo de Venceslau Braz chega a gripe espanhola no Brasil. É uma pandemia bem grande. A gente falou sobre isso no aulão sobre pandemias e epidemias. O Rodrigues Alves ele fica doente, então ele nunca chega a assumir de verdade a presidência. Quem assume é o vice dele, o Delfim Moreira. Nessa época, que nem vocês lembram, o vice, se ele fosse empossado antes de 2 anos, ele convocava novas eleições. Então foi exatamente isso que ele fez. Ele convocou novas eleições e quem foi eleito foi o Epitácio Pessoa. Ele sim terminou o mandato de Rodrigues Alves, ou seja, os 3 anos finais foram terminados por essa nova eleição. E bom, o que é importante falar sobre Epitácio Pessoa? Epitácio Pessoa ele é um cara que ele é marcado porque ele responde com muita agressividade em relação aos movimentos sociais. Comentei para vocês, durante Venceslau Braz surge uma classe operária, em especial essa classe operária, ela pede direitos, são feitas várias greves, movimentos para que fossem na tentativa de conquistar direitos trabalhistas. O Epitácio Pessoa é marcado por responder com esses movimentos com bastante agressividade, não existe um diálogo bem estruturado entre governo e massas trabalhistas. Outra coisa muito importante que você veja no governo, de ficar bem claro, na verdade, no governo de Epitácio Pessoa, é um desgaste da política do café com leite. Nessa época, os mineiros e os paulistas estavam tendo dificuldade para indicar alguém que fosse consenso entre eles. Então, tanto essa briga com causas sociais como esse desgaste do café com leite já fica nítido que o modelo de governo da República Velha já estava ruindo já. As coisas já estavam dando errado, a política já estava muito instável. No final, eles acabam indicando Arthur Bernardes. E ele participa da treta das cartas falsas. Em um belo dia, diversos jornais passam a publicar cartas que eram falsas, onde Arthur Bernardes ele xingava o Hermes da Fonseca. Até recomendo que vocês vejam essa carta na internet, é engraçada, porque você vê os xingamentos de 100 anos atrás eram bem toscos, tá ligado? Eu recomendo que vocês vejam. Essas cartas, por mais que fossem falsas na época, elas foram provadas que fossem falsas só depois. Só que isso já foi motivo suficiente para a galera ficar completamente em choque. Principalmente a classe militar, porque o Hermes da Fonseca, que era o cara xingado nas cartas, supostamente xingado por Arthur Bernardes, ele era um cara muito respeitado pelos militares. Lembra, ele foi presidente do Brasil antes do Venceslau Braz, a gente falou de uma aula sobre ele. Então, como ele era um cara muito respeitado, quando surgiu essas cartas que xingavam ele, a galera ficou completamente indignada. E esse é um dos estopins para que aconteça a revolta dos 18 do Forte. A revolta dos 18 do Forte foi o que dá início para o tenentismo no Brasil. O que é o tenentismo no Brasil? O tenentismo no Brasil ele é um movimento social feito por militares de baixa patente. Os militares de alta patente, generais, coronéis, muitas vezes eram ligados com a política velha, eles eram próximos dos políticos brasileiros. Enquanto os de baixa patente, eles eram instruídos, eles faziam os quadros militares, só que eles não estavam ligados com a política. Então o tenentismo era um movimento principalmente ligado a tenente, sargento, capitão, baixa patente, oficiais de baixa patente, que pregavam, que acreditavam que a política devia passar por uma revolução moral,
a política, os políticos que estavam no poder eram imorais, então os militares deviam ter esse papel de revolução moral. Eles deviam tirar essa galera e substituir por pessoas que eram mais moralmente éticas. Existem vários outros detalhes que eu vou falar daqui a pouco quando eu falar de movimentos sociais, eu vou aprofundar mais no tópico do tenentismo. Mas que foi a revolta do 18 do Forte? Quando teve toda essa treta, os tenentistas armaram um golpe para que todos os fortes do Rio de Janeiro não respondessem às forças federais. Isso aconteceu. Só que rapidamente as forças federais conseguiram suprimir essa revolta. Só o Forte de Copacabana que não. Então o Forte de Copacabana é cercado por 3.000 soldados, enquanto tinham só 300 revoltosos. Aos poucos os revoltosos vão saindo, até que ficam só 18 malucos. A questão é a seguinte, quando tem 3.000 soldados em volta do forte e começam a bombardear o forte, esses 18 revoltosos saem do forte e vão em direção aos 3.000 soldados. Por isso que é feito a marcha dos 18 do forte, onde esses 18 do forte vão para tretar com 3.000 soldados. É óbvio que eles vão para morrer. Só que o fato é que essa marcha dos 18 ficou muito emblemático, esse episódio acabou impactando a sociedade brasileira. Nesse momento, esses 18 caras se tornaram mártires brasileiros. O tenentismo ganhou muita credibilidade depois desse evento. E as pessoas, como eu falei, as pessoas já reivindicavam já por novos governantes, por uma mudança na política velha. No final das contas, esses 18 viram 19, porque ainda surge um civil para acompanhar eles, mete a louca mesmo, cata um fuzil do chão e vai acompanhar eles. No final, acabam sobrevivendo só 2. É feito 2 rajadas de tiro e sobrevivem 2 desses 18. Mas o fato é que isso marcou o começo do tenentismo no Brasil. Eles passaram a ter muita credibilidade na sociedade brasileira, e em especial na classe média. Então, coisa importante falar também sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Vocês vão ver isso com bem mais detalhe em literatura, tá, gente? Eu não vou me aprofundar aqui, que nem é muito minha área. Mas o fato é que isso marca o começo do modernismo no Brasil. O modernismo foram tragas várias ideias europeias que pregavam o novo, um abandono do antigo. E o próprio modelo de governo no Brasil, ele era muito apegado a valores clássicos. Então, quando chega o modernismo no Brasil, ele por si só ele era intrinsecamente ligado ao regime. O próprio conceito de modernismo ele era uma oposição ao próprio regime da República Velha. Então, aqui fica claro para as pessoas que cada vez mais, tanto a sociedade como o próprio governo estava tendendo a uma mudança de regime. Aqui eu destaco uns nomes importantes que talvez o vestibular peça, como, sei lá, Anita Mafaldi, Oswald de Andrade. E volto a falar, vocês veem isso com bem mais detalhe em literatura, tá, gente? E bom, para terminar agora essa lousa, eu faço o Arthur Bernardes. Ele foi o cara que estava na treta que eu comentei lá entre Arthur Bernardes e as cartas pro Hermes da Fonseca. Ele realmente no final ele acabou assumindo, ele assumiu o governo do país já seguindo a período do café com leite, só que ele foi um governo de muita instabilidade, as tretas já estavam instauradas, então dos 48 meses de governo, 44 o Brasil estava em estado de sítio. Intervenções estaduais, brigas com movimentos sociais, teve um pouco de tudo. Mas o que mais marca o governo de Arthur Bernardes é a coluna Prestes. Isso aqui é muito importante, gente, presta atenção. A coluna Prestes ela foi a consequência da tentativa de Revolução Paulista de 1924. Foi uma outra tentativa dos tenentistas tentarem assumirem o governo federal. Então, vários fortes, em especial pela região sul e sudeste, tentam se revoltar contra o governo. Eles juntos, no mesmo dia, tentariam atacar o governo federal. Só que não dá certo porque, um pouco antes da Revolução, o governo federal fica sabendo. Então, ele já reprime vários fortes antes que a Revolução aconteça. Só que um dos fortes de São Paulo acabou conseguindo resistir às forças federais e ele foge em direção ao Mato Grosso. Ao mesmo tempo que um cara chamado Luiz Carlos Prestes, um cara que vai ser bem importante na história do Brasil, ele lidera um movimento tenentista muito similar com o paulista, só que lá no Rio Grande do Sul. Ele faz a mesma coisa, ele também acaba fugindo com seus soldados em direção ao Mato Grosso. No Mato Grosso, essa coluna paulista e essa coluna gaúcha se encontram, e aí começa a coluna Prestes. A coluna Prestes, dela por Luiz Carlos Prestes, ela anda por todo o interior do Brasil durante 1 ano e meio, sempre fugindo das tropas federais. Eles só com 1.500 soldados eram constantemente atacados e mesmo assim eles conseguiram sobreviver. É muito impressionante o que o Luiz Carlos Prestes consegue fazer com pouca gente em um período de tempo tão longo. No final das contas, depois de 1 ano e meio, eles já estavam passando fome, as condições deles eram realmente deploráveis, que estavam numa situação insustentável, os ataques eram muito constantes. Então, a coluna Prestes acaba com Luiz Carlos Prestes indo em direção à Bolívia, onde ele e os poucos homens que tinham sobrados, a coluna Prestes começa com 1.500 homens, mas ela acaba só com 500.
E no final das contas ele acaba desertando e ficando na Bolívia. Depois ele volta pro Brasil com muitas outras tretas que eu vou voltar a falar depois com Getúlio Vargas. Mas beleza, gente, dos governos é basicamente isso. Vamos para os movimentos sociais. E bom, gente, para falar de movimentos sociais, essa na verdade é a parte que o vestibular normalmente costuma bater na tecla. Normalmente ele costuma associar os episódios com esses movimentos sociais. Mas bom, para falar sobre eles, quais eu listei, eu listei os 5 mais importantes que mais impactaram a sociedade brasileira nessa época. O primeiro deles é o messianismo. Eu já falei bastante sobre ele aqui com vocês. Os 2 principais episódios são a revolta do Canudos e a revolta do Contestado. Já falei bastante, lembra? Movimento profundamente religioso, é santificado um líder. Ele está sempre num contexto de uma ausência do Estado, em uma redução de profunda vulnerabilidade social. Caráter importante, não pode esquecer disso, lembra? Canudos, revolta do Contestado, Antônio Conselheiro e José Maria. Ambos foram monges religiosos e líder dessas comunidades. Ambos monarquistas também. Beleza? Cangaço, esse acho que já é bem mais presente no imaginário das pessoas. O cangaço, ele muito presente na cultura brasileira, no folclore brasileiro, ele é meio que o nosso Velho Oeste, tá ligado? E na verdade tem bastante semelhança com o Velho Oeste. Os cangaceiros eram um grupo de bandidos que andavam em bandos assaltando tanto coronéis como pessoas aleatórias dentro da região do Nordeste, do sertão nordestino. Eu já comentei para vocês que o sertão nordestino nessa época, ele ainda é uma região bem pobre, só que na época ele era uma região ainda mais pobre, com ainda mais vulnerabilidade social. Então, os cangaços, na verdade, os cangaceiros que são chamados, eles eram basicamente jagunços, lembra que eu falei na última aula que é um jagunço? Eram basicamente jagunços que por algum motivo se libertaram do seu coronel, seja por treta ou simplesmente porque eles vazaram. Ou seja, eram pessoas que tinham esse contato já com o sertão e com arma mesmo, ou seja, eram capangas que eventualmente acabavam se separando do coronel. E nesse contexto de vulnerabilidade social acontece o banditismo social. É uma palavra que vários sociólogos usam para analisar o cangaço. O banditismo social é basicamente esse conceito que eu expliquei para vocês. Essas pessoas, esses jagunços, ou até pessoas aleatórias, viram uma situação onde o banditismo, o roubar, se tornava um emprego mesmo. Frente à falta de opção, elas passavam a roubar para se sustentar mesmo, como uma forma de sustento. Eles eram quase que piratas do sertão, eles roubavam as pessoas. Mas principalmente quando a gente olha para a figura do Lampião, existe quase que um esforço das pessoas de tentar tratar ele como um Robin Hood, tentar tratar o cangaço como um movimento social, um negócio que pregava o fim da pobreza. Gente, isso não é muito real, essa é a verdade. Quando você analisa o cangaço como um movimento que defende igualdade, não é coerente com a realidade, essa é a verdade. O banditismo social, ele não é um movimento que busca o fim da desigualdade. Na verdade, o banditismo social, ele é simplesmente uma resposta à miséria, muito mais como isso. Tentar ver o Lampião como Robin Hood é bem irreal. O fato é que os cangaços eram pessoas extremamente violentas, eles roubavam e matavam muita gente. Então, quando a gente olha para os cangaceiros, é meio difícil a gente ter uma visão heróica deles, essa que é a verdade. É muito mais fácil a gente entender eles como fenômenos sociais, que são frutos de uma região de profunda miséria e injustiça social, do que como heróis. Volto a dizer, gente, o Lampião matou muita gente, tá ligado? E antes de mais nada, quem foi o Lampião? Acho difícil alguém ainda conhecer. O Lampião foi o cangaceiro mais famoso da cultura brasileira. Ele foi casado com a Maria Bonita. Gente, tem muita produção artística, filme, série, livros sobre o Lampião. Leiam, eu recomendo, é muito interessante. Não sei se você sabe por que ele é chamado de Lampião. É chamado de Lampião porque a lenda que ele mesmo estabeleceu sobre ele dizia que ele atirava tão rápido com o rifle dele que o clarão de cada tiro era clarão consecutivo. Então quando ele estava em combate, não ficava piscando a luz. Ele parecia um lampião aceso o tempo inteiro, de tão rápido que ele atirava. Isso mostra como tem uma figura muito mística em torno dele. Por isso que é importante lembrar, gente. Cangaço tá muito mais para um banditismo social do que um Robin Hood da vida. Mas volto a dizer, gente, Lampião é um cara muito importante da figura do folclore brasileiro, eu recomendo que vocês pesquisem sobre. Tem muita coisa legal a respeito. Beleza? Movimento operário, isso aqui é muito importante, gente. O vestibular pede muito. Comentei pra vocês. Pós-sorte industrial brasileiro surgiu essa classe média operária. Nessa época, não existiam direitos sociais no Brasil, essa que é a verdade.
Esse conceito de 8 horas de trabalho, salário mínimo, são conceitos bem modernos, são conceitos pós-era Vargas. Então ainda não existia nenhum desses direitos. Então os sindicatos surgem nessa época para tentar reivindicar isso. É importante falar que todas essas greves e sindicatos que surgiram nesse movimento, elas têm muita influência anarquista e comunista. O que tem a ver anarquismo e comunismo? Vários desses, principalmente no começo do surto industrial no Brasil, vários deles eram imigrantes, em especial italianos e alemãos. Quando eles vêm para cá, eles trazem essas ideias que já eram muito mais difundidas na Europa. Anarquismo e comunismo no Brasil nessa época era uma coisa muito nova ainda, não tinha muito contato. Então esses imigrantes eles ajudam a trazer, e esses movimentos acabam influenciando os sindicatos recém-criados. Um movimento muito importante é a greve geral de 1917, quando 40 mil trabalhadores do setor têxtil pararam. Não só o setor têxtil, o setor siderúrgico também. Mas é importante porque ele é a primeira greve geral do Brasil. E depois disso, também foram conquistados alguns direitos e tudo mais, também teve muita violência policial contra a greve. Também vou dizer, gente, fica ligado que isso aqui é muito importante. Tem que associar uma classe média operária que surgiu nessa época, que não existia e passou a surgir. E agora reivindicava por direitos e era contra a República Velha. Aqui também tem tenentes muito importantes, gente. Eu já acabei de falar sobre eles agora há pouco, uns minutinhos atrás. O que era o tenentismo? Oficiais de baixa patente que pregavam uma mudança na política. Eu comentei para vocês, essa reforma moral, que era a principal bandeira deles, ela se baseava muito no voto secreto. Eu comentei para vocês que a base da República Velha era o voto do cabresto, lembra que eu falei lá na aula passada sobre o mecanismo da República Velha? Eles viam que enquanto o voto fosse aberto, os políticos continuariam sendo a imoral, eles continuariam vendo que as eleições são fraudadas, que os votos são coagidos, então o que eles acreditavam? Que além de uma reforma moral, o voto tinha que ser secreto, para que esse voto do cabresto acabava. Eles enxergavam que o voto secreto era um dos caminhos para moralizar a política. Além disso, eles eram intelectualizados, então eles acreditavam no primário obrigatório. Hoje em dia o primário é obrigatório, tá, gente? Mas nessa época não era, você não era obrigado a estudar. Só um detalhe importante. E outra coisa, gente, que eu te falar, perdão. Esses oficiais de baixa patente, eles também representavam uma classe média surgente. Assim como os operários, eles eram uma classe meio que não existiam. Nessa época, antes do tenentismo, esses oficiais de baixa patente não tinham muita importância política. A partir do tenentismo, tanto esses operários ligados a sindicatos e movimentos sociais, como esses oficiais de baixa patente ligados ao tenentismo, eles passam a ter muita importância política. Então essa classe média surgente, que não tinha representação política, ela acaba ficando cada vez mais influente. E por último, o modernismo, eu já falei antes, vocês vêem mais isso em literatura, mas essa ideia, gente, esse movimento artístico que ele pregava uma ruptura tanto artística quanto intelectual, uma mudança, um desapego com o novo. E vocês veem aqui muito claro que todos esses movimentos, eles falam sobre mudanças, coisas que são novas. A ausência do Estado, miséria, falta de direitos trabalhistas, imoralidade política, tudo isso aqui falta sobre coisas do Brasil velho. Ou seja, o próprio modernismo intrinsecamente ele é contra a República Velha. Isso tem que ter claro. Quando esses artistas, a Anita Bofaldi, o Oswaldo, quando eles vêm para cá na Semana de Arte Moderna, eles trazem ideias de modernidade que eram intrinsecamente contra a República Velha, mesmo que indiretamente, indireta e diretamente. Eles eram artistas, a maior parte dos artistas nunca chegou a ter uma carreira política. Alguns tiveram. Mas é importante saber que mesmo que o modernismo ele não fosse um partido nem nada do tipo, ele tinha um caráter político de mudança, sabe? E bom, gente, agora a gente vai terminar a aula só com a transição da República Velha para a Era Vargas. Então, vamos lá, uma parte mais rapidinha. E bom, gente, para falar dessa parte mais rapidinha da aula, eu vou falar como acaba a República Velha. Primeiramente eu vou falar sobre o Washington Luiz, que foi o último presidente do Brasil, o último presidente da República Velha. O governo dele marca a transição para o governo de Vargas, marca a transição para a Era Vargas. Bom, a primeira coisa que é muito importante falar que aconteceu no governo de Washington Luiz foi a crash da Bolsa de Valores de Nova York. Vocês também vão ver isso em história geral, com bem mais calma, mas muito sucintamente. O crash da Bolsa de Valores de Nova York foi o que começou a Grande Depressão. A Grande Depressão foi uma crise monetária que rolou nos Estados Unidos que impactou o mundo inteiro. Vários motivos, uma bolha, foi a crise do capitalismo e tudo mais, vocês vão ver com bem mais calma a história geral. Mas o que é importante pra gente? Nessa época, os Estados Unidos era o maior comprador do Brasil, ele era o maior consumidor de café do Brasil.
Então com esse crash da bolsa no pós-guerra, quando a economia dos Estados Unidos quebra, a gente quebra junto, essa é a verdade. Os impactos do crash da bolsa de valores de Nova York, o impacto da grande depressão dos Estados Unidos no Brasil é muito intenso, porque os Estados Unidos é o nosso principal consumidor de café. Então o Washington Luiz ele é marcado por um começo de governo bem mais tranquilo, os 2 primeiros anos mais amenos, ele era um cara que conseguia dialogar com a população mais facilmente, mas depois ele acaba tendo uma postura mais agressiva depois do crash. Porque a oposição começa a brigar muito com ele, a oposição começa a criticar muito com ele por causa dessa crise monetária que surgiu no Brasil. Então, um cara chamado Getúlio Vargas se candidatura à presidência do Brasil. Getúlio Vargas ele é um político ligado ao sul do Brasil. Ele tenta unir essa classe média que estava surgindo nessa época. Não só essa classe média, como outro grupo político que ele é chamado na história de oligarquias dissidentes. Também eram oligarquias, ou seja, pessoas com também dinheiro, só que não faziam parte dessa política do café com leite, que não faziam parte da República Velha. Então o Getúlio Vargas, ele tenta organizar essa oligarquia dissidente, que não fazia parte do governo federal, com essa classe média, só que não dá muito certo esse diálogo, tá ligado? Eram pessoas muito diferentes e muito difusas. Então acontece a Aliança Liberal. A Aliança Liberal é quando acaba tendo um conflito com o Partido Republicano Mineiro e com o Partido Republicano Paulista. Os mineiros apoiam a candidatura de Vargas. Então, ele junto com o João Pessoa formam uma chapa para a eleição. Ou seja, você começa a ver nesse momento que o Vargas já estava juntando muitas pessoas diferentes para tentar tomar a frente disso. E quando é formada a Aliança Liberal, mais gente ainda apoia o Vargas. O Vargas começa a ter mais chance de ser candidato. Só que mesmo assim ele perde. Imagina a República Velha, gente. As fraudes e a violência nas votações aconteceram dos dois lados, essa que é a real. Tanto do lado da ação, que indicou o próximo presidente aligado, com café com leite, quanto a Getúlio Vargas. Os dois, a ferramenta da violência e da fraude foi usada do mesmo jeito, os votos do Cabresto. A diferença é que um foi mais efetivo que o outro. O fato de estar no governo favorecia muito isso. Então, quando o Vargas perde, acontece o golpe de 1930. Antes do governo de Washington Luiz acabar, bem no finalzinho, o João Pessoa é assassinado. Interessante que provavelmente João Pessoa foi assassinado, vários historiadores acreditam que não tem nada a ver com a chapa da Frente Liberal, eles acreditam que não. Ele foi assassinado por outras tretas de origem, que ele era um cara do Nordeste, por outras tretas que ele já tinha com comunidades lá do Nordeste, que ele tinha essas tretas que ele tinha assumido antes da presidência. Mas o fato é que isso não importou muito na época. A comoção foi tão grande que as pessoas automaticamente associaram o assassinato do João Pessoa, que os políticos do governo federal tinham assassinado ele para eliminar a concorrência. Então, é nesse momento que a Aliança Liberal se junta com os tenentes do tenentismo. Agora, o avanço liberal, a Aliança Liberal tinha força militar para dar o golpe. E baseado com esse apoio militar que os tenentistas forneciam para a Aliança Liberal, o Getúlio Vargas consegue dar um golpe de Estado e deporta Washington Luiz, e assim Getúlio Vargas assume como presidente do Brasil. Essa tomada de poder, esse golpe de 1930, marca o final da República Velha e o começo da Era Vargas. A gente vai ver que o Getúlio Vargas vai ficar no poder durante muitos anos e vai voltar depois. Então a gente vai ver com mais calma isso na próxima aula, gente. Mas é basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula e volto a dizer, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me procurar, eu estou sempre disponível. É isso, gente. Boa noite pra vocês. Beijo.